Cerca de 50 mil pessoas devem visitar os cemitérios da região amanhã. Com o movimento, os comerciantes esperam aumentar as vendas de flores e velas. Em frente ao cemitério da Areia Branca, na zona noroeste de Santos, as 4 bancas já estão prontas para atender a clientela. Jô trabalha aqui há 5 anos e os produtos que ela mais vende são as velas produzidas com restos de parafina, que custam R$ 2,50 ao pacote, e os vasos de flores artificiais em 2 tamanhos. Para amanhã, ela produziu cerca de 9 mil arranjos. Está tudo pronto, com muito carinho, a gente preparou um mês antes, tem muita coisa bonita. Amanhã que a gente vai começar a trazer as novidades, entendeu? Para agradar todo mundo, né? Dona Neida sabe que a situação não está fácil para ninguém e também está na expectativa para aumentar o lucro no feriado. Espero vender bastante porque eu estou precisando mesmo. Acho que todo mundo precisa, né? Porque a situação está muito delicada, a crise está brava, todo mundo precisa de alguma coisa. Em meio à expectativa de aumentar os negócios, uma queixa. Estes comerciantes garantem que pagam por mês cerca de R$ 80 de licença para a prefeitura para ter uma dessas bancas. No dia de finados, tem uma taxa extra de mais de R$ 200. Eles reclamam dos ambulantes que pagam somente a taxa ao município para vender só no dia, tirando o faturamento de quem trabalha aqui ao longo do ano. Aí chega no finados, o pessoal de todos os lugares vem para cá para ficar junto com a gente aqui vendendo, vende mais barato até que a gente, prejudica muito. Aí vocês deixam de faturar ainda mais? Com certeza. Nesse feriado de finados, são esperados entre 250 mil e 360 mil veículos nas estradas que dão acesso ao litoral. A operação 7x3, implantada no começo da tarde de hoje, segue até a 1 da manhã desta quinta-feira. As opções para a viagem à Baixada Santista são 2 pistas da Via Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes. O esquema volta a ser implantado amanhã, das 7 às 3 da tarde. A subida somente pode ser feita pela pista norte da Imigrantes durante o esquema. O mais antigo cemitério de Santos, o Paquetá, reúne diversos túmulos que abrigam restos mortais de personagens ilustres da região. Entre milhares de campas, 26 foram tombadas pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural da cidade. Em meio a milhares de túmulos de anônimos, há vários de pessoas ilustres no cemitério mais antigo da cidade, de 1854, como dos poetas Vicente de Carvalho e Martins Fontes, do pintor Benedito Calixto, Galeão Carvalhal, um dos líderes do abolicionismo em Santos, e do ex-governador do estado, Mário Covas. Este jornalista e escritor explica que o Paquetá reúne os restos mortais de muitas personalidades, porque era considerado o cemitério da elite santista. Grandes empresários, poetas, médicos, advogados, grandes profissionais que faleciam vinham para o cemitério do Paquetá, e isso criou assim algumas curiosidades, né? Curiosidades do ponto de vista histórico, de que tem muita gente que vem ao cemitério para ver um pouco da história da cidade. O ambiente melancólico reúne vários estilos de arquitetura. Entre as 5.600 sepulturas, 26 são tombadas pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural da cidade. E esse tombamento se deu pela importância, para deixar resguardada a importância daquele túmulo, né? Para que ele não tenha administrativamente um avanço, ou seja, de ter mais sepultamentos naquele jazigo, pela questão justamente histórica. Sérgio Williams acredita que os cemitérios de Santos, principalmente o Paquetá, deveriam ser incluídos em um roteiro turístico. Seria muito bacana, né, ser construído um roteiro monitorado, né, para que as pessoas possam ter alguém dando suporte dessas informações, para que a arte cemiterial e para que a história da cidade, através, né, dessa linha dos cemitérios, seja contemplada e dividida com as pessoas. Um século de histórias e glórias em 312 páginas. Nesta semana foi lançado o livro 100 anos, Sou Mais Briosa. A obra faz parte das comemorações do centenário da Portuguesa Santista. E para falar sobre o assunto, eu recebo o jornalista Paulo Rogério, que escreveu o livro. Paulo, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Foi um trabalho a 4 mãos, na verdade, né, Paulo? Como é que surgiu essa parceria com o Álvaro Silveira, que é um economista que foi quem fez a pesquisa para o livro, né, Paulo? Irineu, é um fato curioso, porque o Álvaro, como você disse, né, é um economista, mas que é um sócio antigo da Portuguesa Santista, um conselheiro do clube, que tinha muita vontade de ver a Portuguesa eternizada por meio de um livro. E ele deu início a essa pesquisa em 2012, e foi no mesmo período em que eu mesmo manifestei o interesse em escrever essa obra.
E a partir de 2014, por intermédio do Walter Dias, que é um radialista, né, super conhecido, conhecidíssimo na cidade, voz padrão lá do estádio Eurico Mursa, o Walter, sabendo dessa minha intenção, da intenção do Álvaro, promoveu a intermediação do encontro. E aí a gente conseguiu conduzir essa obra pela editora Realejo, que eu já imaginava que fosse abraçar a obra, né? Não via outra possibilidade, senão uma grande editora da cidade abraçar uma obra de um clube que engloba a cidade, que envolve a cidade, que envolve a região toda. Foram 4 anos de pesquisa, né, do Álvaro para levantar todo o material. E depois quem compilou todo esse material? Você que fez a compilação, Paulo? Eu recebi todo esse material. Sobrou muita coisa ainda ou não? Não, tudo foi usado. Tudo foi colocado ali. Inclusive algumas coisas que eu tinha lembrança e que eu fui pesquisar também, então houve até um complemento, mas 99% foi material do Álvaro que a gente colocou nas páginas. Quais as histórias que são contadas? Lógico, não vamos também entregar o livro aqui, né? Mas assim, que você destacaria que são interessantes e que talvez muitas as pessoas não saibam em relação à Portuguesa. Existem muitas histórias dentro das grandes histórias da Portuguesa. Algumas grandes histórias da Portuguesa. A primeira arquibancada de concreto do Brasil. O apartheid, a questão do apartheid, a conquista da fita azul do futebol brasileiro, uma excursão para a África, 15 jogos e 15 vitórias. A Portuguesa enfrentou o apartheid quando chegou na África. A Portuguesa ia viajar de um local da África para outro e disseram que 4 poltronas do avião, ou 5, não podiam ser ocupadas porque eram para convidados e justamente eram as poltronas dos jogadores de cor negra. Então, assim, ficou muito claro que a Portuguesa estava enfrentando o apartheid, que havia um preconceito ali, um grande problema por causa de raça, como se isso fosse um problema, né? Mas naquele tempo era, naquela região era. E o governo brasileiro teve que intervir até na época. Tem detalhes dessa história, tem bastidores. O que foi especificamente a fita azul, Paulo? O que é a fita azul? A fita azul era um prêmio dado por um jornal esportivo, a Gazeta Esportiva, a clubes que excursionavam e que voltavam dessas excursões com invictos ou vitoriosos, de preferência vitoriosos, que não sofressem nenhuma derrota nas viagens. E a Portuguesa foi à África, disputou 15 partidas e ganhou as 15. Ganhou as 15 ganhou partidas? Ganhou as 15 partidas e assim, jogando num lugar, no outro, com pouca diferença, sem tempo para treinar, com o mesmo elenco, né? Porque você só consegue sofrendo apartheid, sofrendo preconceito. Isso foi em 1959, 1959, tem 2 jogadores que estão vivos, o Adelson é um deles, estava no lançamento do livro na segunda-feira, lá na Portuguesa. E outra história curiosa são os bastidores do acesso em 64, na verdade o jogo foi em 65 contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, que a Portuguesa venceu por 1-0 o gol do Samarone, que é uma história muito famosa, mas a gente tem detalhes dessa história, coisas que aconteceram ali que muita gente talvez desconheça, ou porque não era nascido na época, ou porque na época não foi publicado. Como foi a fundação da Portuguesa? Foi um grupo de trabalhadores que atuavam numa pedreira, eles eram conhecidos como canteiros, e eles eram de origem portuguesa e eles viam o Espanha Futebol Clube, o pessoal jogando bola, havia clubes da colônia italiana, da colônia inglesa, né? O Santos Athletic Clube, hoje Clube dos Ingleses. Como muitos clubes do país nasceram assim, exatamente, das colônias, né? No Brasil inteiro, né? E faltava um clube na cidade de origem portuguesa. Então eles começaram a se movimentar para que isso acontecesse. E aí, por curiosidade, o primeiro capítulo, no Salão de Barbeiro, foi no Salão de Barbeiro foi fundada a Portuguesa Santista na Rua Joaquim Távora. Isso em 1917. Dia 20 de novembro de 1917. Bom, foi o primeiro da América Latina a ter cobertura, que você já citou aí também no que você falou. É isso mesmo, Paulo? É a primeira com cobertura de concreto. O que se tem registro, né, é que a primeira arquibancada de concreto, enfim, com cobertura, é a de Eurico Mursa. Eu não sei se a gente já deu o detalhe do livro aqui, que o Paulo trouxe para mostrar para a gente, né, que é a capa com a bandeira, né, da Portuguesa. 100 anos sou mais briosa. 100 anos sou mais briosa. E que tem muitas fotos também, não é? Não são só histórias, tem fotos também. Mais de 200 fotos. Aliás, eu vou até só dar uma curiosidade aqui para o telespectador. Por favor. Havia muito mais fotos para entrar. Sim. Só que isso ia deixar o livro muito maior. E naturalmente os custos iam ser muito maiores. Ia virar um livro fotográfico também. Praticamente.
E aí o Álvaro entrou num período de edição dessas fotos, com dor no coração, teve que eliminar algumas. E chegamos aí, são mais de 200 fotos no livro, e o livro todo 312 páginas. E o pessoal contribuiu com isso, Paulo? Quer dizer, houve um chamamento, vamos dizer assim, para as pessoas, para quem tinha fotos, para quem tinha material, para que se pudesse recolher tudo? O Álvaro tinha muita coisa, muito arquivo, e muitos ele pesquisou no Jornal A Tribuna, no arquivo do Jornal A Tribuna, na hemeroteca de Santos. Ele foi pesquisando e conseguindo essas fotos, então é tudo material do Álvaro mesmo. Tudo que ele conseguiu. Aonde as pessoas podem encontrar? Qual é o valor do livro, Paulo? O valor é de R$70, tinha um valor de lançamento de R$50, agora o valor é de R$70. Pode ser encontrado na própria Portuguesa Santista, na sede do clube, na secretaria, e também na editora Realejo, Rua Marechal Deodoro, número 2, ali no Gonzaga. Inclusive, na segunda-feira, ontem, na edição de ontem, você deu o endereço, né? Que a matéria foi ao ar, eu estava acompanhando. Sim. A matéria foi ao ar, você deu o endereço, só para reforçar, então, ou na Portuguesa Santista ou na Realejo, na Marechal Deodoro, número 2, no Gonzaga. É muito legal, é super importante para preservar até a história e o patrimônio da Portuguesa. A Portuguesa é um clube que agrega, né? A Portuguesa é o retrato da região, assim, ela agrega torcedores. O Santos tem rivais, então o Santos é uma torcida. A Portuguesa envolve várias torcidas. Aglutina, né? Exatamente. Paulo, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Poxa, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado aí pelo convite da TV. Sempre que puder eu vou estar presente. Prazer participar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Boa noite para você. Boa noite. Um dos maiores ídolos e líderes do Santos Futebol Clube recebeu uma homenagem. O clube, em parceria com a prefeitura, inaugurou uma estátua do eterno capitão Zito. Inauguração à altura de um eterno ídolo. A imagem do craque santista José Eli Miranda, o Capitão Zito, agora está eternizada em frente ao estádio Urbano Caldeira. A mulher e os filhos de Zito ficaram emocionados com a homenagem. Uma imagem maravilhosa, uma história maravilhosa, uma coisa que realmente vai ficar para o resto das nossas vidas. E para a vida do Santos, para a vida de Santos. A inauguração do monumento foi ao som da bateria da torcida jovem. Atuais e ex-dirigentes, conselheiros do clube e eternos craques do Peixe estavam presentes. Homenagem realmente que faz parte de uma história, não só dele como atleta, como chefe de família, como o eterno capitão, mas também como o grande gerente que tive o privilégio de conviver durante tantos anos. Tive a alegria, a felicidade de honrar e substituí-lo. No momento que ele estava encerrando a carreira, ele me passou a camisa número 5 e me deu vários conselhos, dizendo, olha, Codó, você vai me substituir aqui no Santos e na seleção brasileira também. Isso foi um incentivo muito grande e eu também estarei eternamente grato ao grande capitão Zito. A estátua de bronze foi esculpida pelo artista plástico Luiz Garcia Jorge. A homenagem foi uma parceria do clube com a Prefeitura de Santos. O Zito ajudou a construir a maior história do futebol mundial, que é a história do Santos. E com certeza projetando também a cidade para o mundo. Então nada mais justo do que fazer essa homenagem para ele aqui. Dentro de campo, o volante Zito conquistou tudo o que se pôde imaginar. Pelo Santos, foram 19 títulos, entre mundiais, Libertadores, campeonatos brasileiros e paulistas. Isso sem contar 2 Copas do Mundo com a camisa da seleção. Fora dos gramados, ele também marcou época. Teve papel fundamental nas passagens de Robinho e Neymar pelo Peixe. Todas as homenagens ao craque parecem pequenas, tamanha sua grandeza. O Zito é um ídolo, o Zito é um exemplo, o Zito é uma pessoa que para o Santos tem um significado muito grande. Alvinegro de coração, justíssima homenagem, vai ficar para sempre o Zito aqui, próximo à Vila Belmiro, no lugar onde ele adorava. Eu, Mengal Alves Figueiró, fui companheiro dele de meio de campo, então foi uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Meus parabéns ao Santos Futebol Clube pela essa homenagem que estão fazendo a José Eli de Miranda. E uma última informação, terminou agora há pouco o protesto na Avenida Valdemar Leão, próximo ao túnel de Santos. Revoltados com as mortes da tia e do menino de 2 anos, vítimas de atropelamento,
Moradores fizeram um protesto no local exigindo mais segurança para os pedestres. Eles colocaram fogo em pneus e interditaram as 2 pistas. A tropa de choque da Polícia Militar foi acionada e precisou usar bombas de efeito moral. No Santa Portal você continua acompanhando o caso. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.